Shalom, shalom. Estamos aqui em uma lição a cada dia, em que nós temos aí Shemirat Halashon, guardar a língua. Hoje nós estamos no dia 27 de novembro do ano 2021. E pela graça bendita de Hashem, nós estamos pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 23 de Kislev, do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós adentramos na véspera de Hanukkah, ok? Então, vamos nos preparar para a festividade de Hanukkah também. Amém? O nosso rabino Hafetz Chaim, ele traz para nós sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, preceitos, ensinamentos, para que nós possamos ter a consciência de que as pessoas determinam a forma pela qual os outros nos veem. Então, nós precisamos compreender que as pessoas, elas exatamente medem, determinam, analisam, avaliam, ou seja lá como for, aquilo que nós falamos. Se nós falamos realmente coisas sábias, as pessoas dirão, você é sábio. Se falamos coisas positivas, as pessoas dirão, puxa vida, essa pessoa é legal, é bom conversar com ela é sempre positiva. A gente sempre sai com... Quando conversamos com ela, a gente sempre sai com alto astral, né? Então, se nós falamos coisas que irradiam a luz, então as pessoas, elas vão procurar você cada vez mais, porque elas não querem ficar na escuridão e nem querem se envolver com pessoas que traz, de fato, junto consigo, a escuridão. Então, por isso que as pessoas, aliás, as nossas palavras, elas determinam, de fato, aquilo que nós somos. Então, por isso que as nossas palavras, elas sejam palavras temperadas, moderadas, serenas, sejam palavras que traz realmente edificação, auxiliam, traz luz, shalom, traz com que a pessoa ela se encontre consigo mesmo e dessa forma ela venha andar nos seus dias de forma melhor. Que nós sejamos realmente um bom instrumento nas mãos de Deus para podermos auxiliar tantas outras pessoas quanto possível, tendo em vista que o mundo está mergulhado em trevas, escuridão, ou seja, o mundo está mergulhado em falta de conhecimento. O mundo está mergulhado em falta de sabedoria, e isso leva à escuridão, às trevas. Por isso os nossos mestres dizem que a sabedoria, ela ilumina toda a face da terra. Então, por isso, onde estamos, aonde vamos e aonde podemos chegar pelos meios tecnológicos, que sempre possamos irradiar luz, para que nós tenhamos aí um mundo melhor, sem sombra de dúvidas. E é dentro desse aspecto que o nosso rabino Hafetz Chaim vem nos trazer os ensinamentos sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, a partir do povo israelita, o povo judeu, os ensinamentos, os aprendizados, os exemplos, para que nós possamos seguir os maravilhosos exemplos que nós encontramos na Torá e nos demais escritos, bem como também os maus exemplos que ali também encontramos e que não venhamos seguir. Então, em tudo, os nossos mestres, eles trazem para nós, alicerçados na Torá, aquilo que vem realmente fazer com que nós não sejamos filhos da escuridão, mas que nós sejamos filhos da luz. Sabe aquela expressão que acredito que praticamente todos ouviram? A criança, quando vai para a escola, né? Então, o comportamento dela,
o professor ou a professora, ela diz assim, não sei se alguma ainda diz, né? Mas pelo menos diziam assim, pelo seu comportamento dá para saber, né, qual é a categoria dos seus pais, né? Então, é exatamente isso daí. Pelo nosso porte, é que as pessoas saberão que se o nosso Deus é bom ou não. É pelo nosso porte, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, que as pessoas dirão, realmente o teu Deus é verdadeiro. Como aconteceram com os nossos ancestrais, vamos assim dizer, os patriarcas, as matriarcas, etc. e tal, né? Então, que as pessoas que ainda não conhecem a luz que estamos, que não conhecem o nosso Pai das misericórdias, que nós conhecemos de forma melhor hoje, e as pessoas conhecem de forma parcial, vamos assim dizer, né? Que elas possam ver através de nós realmente esta luz diferente, que elas possam ver que realmente, mas afinal de contas, o Deus que você está servindo é o mesmo que eu acredito? E é o momento de você falar adequadamente do Pai das misericórdias, o Pai Celestial, e a pessoa então ela poderá somar contigo na jornada monoteísta e crescendo juntos no aprimoramento, na obediência, espelhando cada vez mais quão maravilhoso é o nosso Deus. Então, por isso, né, nesses aprendizados, o nosso Rabino Hafetz Haim, ele nos fala sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, de fato continua sendo o melhor remédio, porque as pessoas aí fora, elas já estão cheias de coisas podres, pobres, espiritualmente falando. Elas estão cheias também de violência, espiritualmente falando. Elas estão cheias de coisas agressivas e por aí afora vai. Elas estão precisando de shalom. Elas estão precisando de luz. Elas estão precisando de uma palavra que constrói e não que destrói. Elas estão precisando de uma palavra que dá coragem diante desse mundo tão tenebroso que faz com que as pessoas, na sua grande parte, se tornem medrosas pelos horrores que o sistema, o globalismo, o establishment e por aí afora vai, com o sistema rude que eles estão impondo sobre os povos, na qual eles chamam de pandemia, sequela disso, sequela disto, né? E por aí afora vai. Hoje a picada da abelha está numa boa, resolve todos os teus problemas e é a solução e você está protegido. Passam-se os dias, eles falam, uma picada só não deu certo, precisa da segunda, da terceira, da quarta, da 10ª, da 20ª, 30ª e por aí afora vai, né? E o que nós estamos vendo, os horrores que nós estamos contemplando aí. Então, as pessoas estão precisando de uma palavra de coragem, de destemor, realmente para que o medo, o pavor, o horror caiam por terra e possa a luz brilhar nos olhos, no entendimento, e as pessoas precisam cada vez mais buscar a Deus, clamar a Deus, confiar em Deus, que de fato esta é a única solução, a verdadeira solução. Por isso, dentro desses aprendizados, é para que nós tenhamos muito cuidado naquilo que falamos, porque palavras, elas podem destruir o mundo, ou elas podem construir segundo o planejamento de Deus para ser a sua moradia. Então, não vamos tardar que o plano de Deus se concretize. Vamos colaborar, vamos nos unir, vamos nos tornar mais fortes, mais luz. Não vamos deixar com que o sistema venha nos oprimir, venha fazer-nos ficar trancafiados, encarcerados ou qualquer coisa semelhante. Que nós possamos realmente, com as ricas lições, possamos cada vez mais firmar os nossos passos
na confiança e a nossa fé em Deus. Os aprendizados são exatamente para isso, para que seja fortalecida a nossa consciência divina, a consciência de Deus. Por quê? Porque Deus é tudo, tudo é Deus. E é nisso que nós precisamos cada vez mais estarmos firmados. Por isso, o nosso Rabino Hafetz Haim, ele traz para nós na lição de hoje o caminho de Moshe, o caminho da paz, o caminho de procurar harmonia, o caminho de procurar fazer com que as pessoas consertem os seus maus caminhos e saiam da escuridão, das trevas e venham para a luz. Saia da sua animosidade, inimizade e coisas semelhantes e venha para a verdadeira amizade, harmonia, comunhão. Que saia realmente da escuridão, do Lashon Hará, da língua maldita, da fofoca, da maledicência e etc. E venha realmente para uma boa palavra, uma palavra que edifica, que ajuda a construir o mundo e a preparar o mundo cada vez mais para ser a moradia de Deus. Por isso, o nosso Rabino Hafetz Haim diz, o caminho de Moshe, nos falando da seguinte forma: exige-se de um filho que ele se afaste totalmente de uma briga do seu pai, quando não tiver meios de resolvê-la. Nós vimos esses dias atrás o nosso Rabino Hafetz Haim dizendo, quando há uma briga e o teu pai está enrolado nessa briga aí, se você não está devidamente preparado para resolver a situação, então em vez de você entrar com sangue quente nessa disputa, a rixa, é melhor você se afastar, porque aí você vai jogar gasolina na fogueira e aí não vai acabar bem. Mas aqui, né, o caminho de Moshe, o nosso Rabino Hafetz Haim diz assim, exige-se que um filho se afaste totalmente de uma briga do seu pai, quando não tiver meios de resolvê-la. No entanto, na situação em que o pai tiver alta consideração pela opinião do filho, ou seja, se você sabe que o seu pai tem consideração pela sua opinião, ele confia na sua opinião, na sua avaliação, então você sabe que pode agir no bom sentido, numa boa avaliação da situação e trazer realmente uma boa palavra. Então, dessa forma, ele permitiria que o filho se expressasse para chegar a uma boa solução. Então, dessa forma, o filho deve participar, não da disputa, não da rixa, mas disputar, aliás, participar daquela situação para trazer solução e não um embate final em que um sai vencedor e o outro sai derrotado. Então, por isso, né, nos fala Taná Devei Eliyahu Rabá, né, no capítulo 21, que afirma: não podemos ficar calados quando nosso pai e nossa mãe falam coisas proibidas. Se ficarmos calados, a vida dos três poderão ser interrompidas. Então, quando o filho ele escuta, ele vê o seu pai e sua mãe falando coisas proibidas, e ele tem esse conhecimento, ele tem ponderação para poder conversar e não atacar o pai e a mãe, então ele deve, com modos, com respeito, com o devido, né, guardando o devido lugar de filho e que ele está diante do pai e da mãe, e nesse sentido ele deve realmente conversar, alertar os seus pais que o que eles estão falando é palavra proibida, para que realmente a vida não seja interrompida. Segundo os nossos sábios, aqueles que falam coisas proibidas, que estão conectados com Lashon Hará, a língua maldita, maledicência, fofoca e coisas semelhantes, estão enfadados a ter uma vida mais curta. E quando o filho ouve, vê os seus pais falando coisas proibidas e fica quieto, então os três estão debaixo de uma punição terrível. A vida pode ser encurtada, né? E isso é muito perigoso.
Então, dessa forma, para cada judeu, é uma mitzvah conseguir fazer as pazes entre duas partes em briga, como nos afirma a Mishnah PA, capítulo 1, verso 1, que diz: esse é um dos atos cujos frutos gozamos neste mundo, cujo fruto principal, ou seja, a recompensa principal, né, que é chamada de recompensa primária também, ela fica reservada para o mundo vindouro, Olam Rabá, a vida eterna. Ou seja, aquele que de fato ele entra numa briga não para jogar gasolina, mas realmente com verdadeiro extintor da boa palavra, da palavra de shalom, da palavra de conciliação, palavras de sabedoria, onde as duas partes param, pensam, meditam, refletem sobre aquilo que está sendo dito, e a briga cessa, a disputa cai por terra e a rixa definitivamente vai para o esgoto. Então essa pessoa, ela conseguiu um grande feito, uma grande maravilha aos olhos de Deus. Então ele é recompensado aqui, nesse tempo que chamamos de hoje, mas a sua maior recompensa, ela está reservada e fica reservada para o mundo vindouro, o Olam Rabá. Então, apesar de uma parte estar claramente errada e merecendo punição por ter iniciado uma disputa, e termos o poder de punir essa pessoa, ela deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para resolver a questão pacificamente. Esta foi a atitude de Moshe, né? Ou seja, nós precisamos de fato fazer de tudo para ajudar a resolver uma disputa pacificamente e não aumentando o atrito, né? Não aumentando o atrito. Lembra na escola, quando dois alunos começavam a discutir, a querer brigar, e ficava que nem dois galinhos garnizé, cisca daqui, cisca dali, bate asa daqui, bate asa dali, né? E faz, né, cocorococó e papapá, parapapá. Aí chega um espertalhão no meio, né? E coloca a mão no meio dos dois assim, né, na face, né, entre as duas faces, e fala assim: quem é homem gospe aqui, né? E obviamente o objetivo dele é o quê? Jogar gasolina na briga, porque aquele que guspira, ele levanta a mão e o guspe vai cair na cara do outro, e aí o pau quebra mesmo, não é verdade? Então esse terceiro elemento aqui, ele acaba caindo na mesma punição. Ele pode ter sua vida abreviada. Então, por isso, aqui nos fala que realmente nós precisamos procurar resolver a situação de forma pacífica. Simplesmente isso. Se fizermos, grandes recompensas tem para ti. E aqueles dois que são passíveis de punições terríveis, por causa de você, eles acabam sendo também muito bem abençoados, né? Porque é uma reconciliação, a paz, a harmonia. Obviamente os dois, um vai pedir perdão para o outro, se tornam amigos e vivem felizes para sempre como amigos, lógico, amigos e irmãos, né? E assim vai em frente, né? Então essa foi a atitude de Moshe, quando Korah, ele acabou colocando, né, Datan e Avirã na disputa contra ele. Korah estava totalmente rebelde contra Moshe, a sua autoridade, e ele acabou influenciando Datan e Avirã, né? E também tem On, né? Eram três que Korah tinha influenciado, e juntamente com as suas famílias, estavam todos envenenados por Korah para se levantarem contra Moshe. Num determinado momento, On, ele simplesmente saiu fora dos três. Falou: epa, peraí, que negócio é esse? E graças, né, segundo nos fala os nossos mestres, pela Mishnah, pelo Talmud, né, que de fato é graças à esposa de On, né, que o aconselhou, né, para que ele ficasse
fora dessa disputa, fora dessa briga, né? E ele estava convencido, mas a mulher, né, a esposa de On, né, para ter certeza que de fato ele não iria nessa conversa e nessa disputa, né, ela prepara um ótimo jantar, né, muito especial e muito regado a vinho, né, e aí On se delicia com o seu jantar e bebe muito vinho, e aí ele dorme, dorme e dorme, né? E aí quando ele acorda, o bicho está pegando lá com Korach, Datan e Aviram contra Moshe, mais os 250 que se uniram a eles, né? E ele e a sua família ficam lá na porta da tenda deles, lá, e fica quietinho lá, né? Sem se envolver na disputa mais, né? Então, dessa forma aí, Moshe procurou quem? Procurou Datan e Aviram para uma reconciliação. Então, diz, né, Números capítulo 15, verso 25, Moshe levantou-se e foi procurar Datan e Aviram. É sobre isso que os nossos sábios comentam no Sanhedrin 11a, dizendo: disso derivamos que não devemos permanecer inflexíveis numa disputa. Ou seja, Moshe, ele era o alvo, ele era a vítima de Cora e os seus aliados. Mas Moshe não ficou ali naquela posição inflexível, né? Ali, cara emburrada, vamos assim dizer, e vamos ver o que vira, vamos ver o que dá isso daqui. Não, Moshe simplesmente, ele foi flexível, ele foi até Datan e Aviram para conversar com eles, para que eles fossem movidos daquela rebelião junto com Korah, né? Então Moshe procurou Datan e Aviram para fazer a paz, e ele mereceu salvar 4 justos, Moshe. Com essa atitude, Moshe ele acabou salvando 4 justos, 4 pessoas justas. Datan e Aviram não arredaram o pé, ficaram com Korah, né? É aquela coisinha que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Todo mundo de mãozinhas dadas aí. O bicho vai pegar, o abismo vai abrir a sua boca, ninguém larga a mão de ninguém, vai tudo pro abismo, né? Que é aquele pessoalzinho que quanto pior, melhor, né? Então a vaca vai pro brejo, então ela tem que se atolar inteira, né? Tem que morrer afogada na lama da podridão, né? Espiritual, moral, etc, e etc, né? Então ninguém larga a mão de ninguém. Datan e Aviram decidiu, né, ficar junto com Korah e vamos juntos para a lama. E eles assim decidiram. Mas a atitude de Moshe acabou salvando 4 justos, que os nossos sábios dizem. Primeiro ele salvou On, ben Pelet, ou seja, On, filho de Pelet. E 3 filhos de Korah. Ele salvou essas 4 pessoas com a sua atitude de levantar-se, procurar Datan e Aviram para uma reconciliação em paz. E dessa forma, então, On, filho de Pelet, e os 3 filhos de Korah, eles foram salvos dos sofrimentos do Guerrinom, popularmente conhecido como inferno. Então eles foram salvos disso daí. Então, amados, nós temos pela frente aí, sim, nós podemos, né, no bom sentido, nós podemos salvar vidas de um castigo terrível, o Guerrinom. Por isso, né, não vamos nos lançar em disputas, torcer a favor desse contra aquele. Que nós possamos realmente, no mínimo, não se envolver em disputas, em rixas. Um passo mais ousado, com toda o temor aos céus e com o conhecimento da palavra, a Torá e os demais escritos, que nós possamos nos envolvermos para trazer a paz e a reconciliação entre as partes, seguindo o exemplo de Moshe. Por isso, o caminho de Moshe, vamos seguir buscando a paz e a reconciliação. Isto é, Shemirat Halashon, guardar a língua das coisas negativas e destrutivas. Shemirat Halashon,
continua assim, sendo um excelente remédio. Até amanhã. Shabbat Shalom.